É tema para uma das duplas do Jornal de hoje na estreia de Nuno Camilo, do lado do PSD. Nuno, bem-vindo. E de Manuel Pizarro, do lado do PS. Manuel, começo por si. Olhamos para este otimismo da esquerda com aquilo que vimos nos últimos tempos, o Bloco e o PC quererem mais férias, quererem a reversão do Código de Trabalho. Será que vamos ter mesmo um ano tranquilo? Acho que vamos ter um ano mais tranquilo que o último ano, quanto mais não seja pela razão de que a economia dá sinais de melhoria, o desemprego finalmente está a reduzir-se. Isso é verdadeiramente o que conta para as pessoas. Eu acho que os parceiros que têm sustentado esta coligação na esquerda no Parlamento têm tido um comportamento muito responsável e nós não podemos enganar as pessoas. O facto de termos estabelecido um acordo de incidência parlamentar que sustenta o governo não anula as nossas diferenças e não anula... Jerónimo de Sousa afirmou isso claramente ontem. Mas não anula mesmo. É evidente que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda e o Partido Mas causa alguma moça ter uma opinião diferente em partidos que apoiam o governo? Não estávamos muito habituados a isso. Não estávamos habituados a nada disto. Eu acho que temos que temos que nos habituar a isto e temos que construir em diálogo com esses partidos as soluções que lhes permitem sentirem-se confortáveis com a atual governação. O Partido Socialista tem sido capaz de encontrar o caminho justo para, na sua posição de charneira na vida política portuguesa, ser capaz de manter o apoio parlamentar da esquerda e ainda assim conseguir um apoio muito alargado na sociedade portuguesa. Veja o que aconteceu ainda recentemente com o acordo extraordinário para o salário mínimo nacional, que afinal foi conseguido com todos os parceiros da concertação social e, claro, uma vez mais com questões sobre o acordo que faz com que haja uma redução temporária da TSU. Mas, com franqueza, eu acho que o que é relevante é que em pouco mais de um ano o salário mínimo aumentou de 505 euros para 557 euros, o que, não sendo ainda um grande valor, faz muita diferença para os centenas de milhares de portugueses que vivem, eu quase dizia sobrevivem, com o salário mínimo nacional, que continua a ser muito baixo, mas que, apesar de tudo, está a ganhar um novo patamar de dignidade. Eu acho que é preciso engenho político, tolerância, capacidade de diálogo, coisas de que o país precisa muito. Não é este o discurso do Partido Socialista? Onde é que se vai encaixar a oposição do PSD no próximo ano? Não, é importante nós percebermos, primeiro, que o salário mínimo nacional subiu, porque durante a instalação da Troika em Portugal não havia condições para subir, nem a Troika o deixava. E nós tivemos a primeira subida em 2015 e a segunda em 2016, e agora em 2017 a subida vai para os 557. Nós achamos muito bem que haja esta subida e defendemos os aumentos salariais. Mas várias críticas, dizendo que poderia aumentar o desemprego, que teria um grande impacto nas empresas. Nós, enquanto empresários, e a Associação dos Comerciantes do Porto e a Confederação do Comércio e outras entidades que estão na concertação social, falam nesta matéria do aumento do salário mínimo nacional de ser relevante. Agora, é preciso perceber que existem determinados setores de atividade que este aumento não pode ser a meio do ano, porque existem contratos, existem compromissos que têm que ser cumpridos e isto vai alterar a estrutura financeira das empresas. Mas vai ser em janeiro. Esse problema resolveu-se. E isto é algo que para nós é muito importante do ponto de vista da estabilidade económica das empresas. Agora, é óbvio que estes aumentos são aumentos que vão ser necessários com o decorrer do tempo, mas as empresas não conseguem suportar um aumento, por exemplo, já para 600, como os partidos de esquerda quiseram e que guardaram essas bandeiras. Por exemplo, uma das matérias que neste momento está a ir ao Parlamento é a questão dos 25 dias. Colocaram de lado até o final da legislatura. Sim, mas há esse compromisso no programa do Governo. Quer o Bloco, quer o PC entraram agora no Parlamento com a questão dos 25 dias e com o feriado de Carnaval a ser um feriado oficial. Portanto, isto é alterar, ao fim e ao cabo, aquilo que é... 25 dias também tinha sido um corte temporário. Sim. O temporário vai se tornando definitivo. Mas nós, as empresas não conseguem neste momento fazer esses aumentos todos, porque isto depois tem, nos seus quadros de pessoal, tem tudo alterações, porque mas as pessoas entendem isso. Quando foi o debate à volta dos feriados, ouvimos sempre dizer que ia ter um fortíssimo impacto na economia, quer quando foram retirados, quer quando foram recolocados. É verdade que há algum impacto seja significativo? Não podemos descurar setores de atividade, nomeadamente o setor da indústria, que tem um impacto considerável. E nós vemos o que é que aconteceu na indústria têxtil. Os últimos tempos tiveram uma quebra nas exportações e isso deve-se a estas quebras dos feriados. É óbvio que, do ponto de vista do conforto e do ponto de vista eleitoral, é muito melhor dizer que vamos dar feriados e vamos facilitar a vida às pessoas, mas neste momento o que nós queremos é que a economia continue a crescer e, para ela crescer, por vezes, estas questões têm que ser debaladas. Manuel, no discurso houve também a palavra dada, a palavra honrada do Primeiro-Ministro, nesta questão dos cortes que são temporários e depois são definitivos. As pessoas
Conseguem perceber, quando se fala a verdade na política, tem sido esse o lado charmoso de António Costa para ter esta popularidade? Pois, eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, mas verdadeiramente eu acho que António Costa tem introduzido uma forma muito diversa de fazer política do que é aquela que estávamos habituados. Há quem diga que é propaganda, há quem diga que é verdade. Pois, o ponto é que, ponto a ponto, estamos a cumprir aquilo que dissemos aos portugueses que íamos fazer. Por vezes até com medidas que podem ser menos bem compreendidas. Por exemplo, a devolução, a reversão do horário de trabalho da função pública, das 40 para as 35 horas, foi mal compreendida em alguns setores da sociedade portuguesa. E ainda não foi absorvida, por exemplo, na saúde, nos enfermeiros ainda temos problemas. Mas apesar de tudo, tinha feito caminho uma certa divisão da sociedade portuguesa que o anterior governo promoveu entre os novos e os velhos, entre os ativos e os inativos, entre os funcionários públicos e os outros, foi fazendo o caminho. Agora, há um ponto, nós estamos a cumprir aquilo que dissemos no programa eleitoral do Partido Socialista, que íamos cumprir, claro, com ajustamentos que têm a ver com a realidade e que têm a ver com a necessidade de um acordo à esquerda, mas eu até tenho a visão que o acordo à esquerda melhorou a ação do Partido Socialista. Mas também com outro discurso. E aí, Nuno, entra o Presidente da República. Foi decisivo para que hoje tivéssemos este estado de coisas. A PSP grava um vídeo de prevenção rodoviária com uma brincadeira dentro de um carro de patrulha. Era uma coisa inconcebível há 2 anos atrás, 3 anos atrás. O Presidente da República tem feito uma magistratura silenciosa do ponto de vista exterior, naquilo que é o dia-a-dia da gestão política, e tem tido uma atividade muito intensa no que diz respeito a eventos, mas tem feito uma atividade muito relevante e isso tem garantido à esquerda... Um centro de saúde mostrar que as coisas não estavam a funcionar ou que não funcionavam. Nós vemos... Neste caso funcionava. Nós vemos um Presidente da República... Nós vemos um Presidente da República neste momento que está a garantir a estabilidade quase governativa e tem segurado... Mas não vemos a fazer isto com nenhum sacrifício. E se calhar as pessoas percebem isso. Porque há algo que o Presidente da República e nós todos percebemos que há o superior interesse do país neste momento e alguém que queira fazer com que o país regrida não está a defender os superiores interesses da nação e o Presidente da República tem vestido essa camisola, ainda bem, porque de outra forma eu tenho dúvidas que a própria geringonça estivesse a aguentar e estivesse já toda partida, por assim dizer. O segredo é Marcelo? Não, eu acho que o segredo é a inteligência política do líder do governo, do António Costa, e claro, evidentemente, a seriedade com que os partidos da esquerda têm honrado o seu compromisso eleitoral, o seu compromisso governativo. Eu não poderia deixar de elogiar o PCP, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista, os Verdes, pela forma como se têm comportado, e claro, eu acho que temos um Presidente da República que tem uma enorme noção da necessidade que o país tem de espírito positivo. O país não pode ultrapassar as enormes dificuldades que ainda tem, que ainda persistem, se estivermos sempre nós próprios a deitarmos o país abaixo. Eu acho que finalmente os portugueses podem começar um ano novo com uma confiança renovada. E eu acho que isso é muito positivo para todos. Vamos conversar sobre isso no próximo ano. Nuno e Manuel, obrigado aos dois por terem vindo. Bom ano para vocês. Obrigado. Olhar para as perspectivas para 2017.